Meu nome é Guilherme Tanaka e, bom, hoje, obviamente, como já foi apresentado, vocês já sabem, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre tecnologias para home office, né? Então, o que a gente pode fazer aí para ajudar nesses tempos de pandemia? Bom, primeiro, antes de mais nada, né, o que a gente tem que pensar? A gente já está há praticamente 2 anos, de pandemia, né? E com isso aumentou-se, né? E vocês já devem ter, obviamente, notado isso, aumentou-se a demanda para melhorar uma estrutura de home office, né? Então, como já foi visto, né, ano passado aqui mesmo no pessoal né, pelos cursos da Alreside, foi falado sobre a parte mais, né, estrutural da casa, do ambiente, para preparar para o home office. Então, mas a gente precisa dar um passinho para trás também e pensar na estrutura tecnológica, né? Como é composto hoje a estrutura, né? Como é que é composta hoje a estrutura do home office do lado tecnológico da coisa, né? Quando a gente começa a falar pelo lado tecnológico, porque obviamente, para o home office funcionar, não precisa somente ter o ambiente bonitinho, bem preparado, né, bem harmonizado, para garantir que, né, você tenha uma qualidade de trabalho em casa. Mas a gente também tem que pensar em equipamentos, né? Então, o que vai compor na parte de equipamentos, de tecnologia, o que vai compor o meu home office, né? Então, a gente tem que olhar principalmente na questão de internet. Eu acho que esse é o principal fator, né? Sem internet hoje a gente não trabalha de forma remota, isso é fato, né? E, obviamente, não somente não trabalha, mas a gente não vive mais hoje sem internet, né? Acho que dificilmente alguém vive sem internet dentro de casa, seja para redes sociais, seja para jogar, enfim, né? A internet hoje ela está muito presente na nossa vida, né, de forma até que grudada, por assim dizer. A gente dorme com a internet, a gente acorda com a internet e trabalha com a internet, janta com a internet, almoça com a internet e tudo mais, né? Então a gente percebe também que há uma alta demanda, né, na questão de consumo de dados, por assim dizer. E pensando principalmente em como estruturar, né, um ambiente perfeito aí, né, um ambiente que garanta que a gente tenha uma boa qualidade de vida e de trabalho também, né, principalmente dentro de casa. A gente tem que pensar também, né, além do ambiente da casa, a gente tem que pensar na questão de horários, né? A gente precisa entender se o ambiente onde a gente está estruturando, né, está fazendo o estudo para permitir o home office, né, que aconteça o home office com qualidade. Tem que pensar em questão de horário de trabalho. Eu não digo só, o meu horário de trabalho é horário comercial, pode passar um pouquinho para mais, para menos, enfim, né? Mas é aquele horário comercial. Não, eu digo também a questão de alguns ambientes onde a gente vê a possibilidade de se trabalhar de forma intermitente, né? Então, fica alguns dias no escritório, outros dias pode trabalhar de home office, né? Então, a gente, hoje, no estado que a gente vive, a gente percebe que a gente está vendo essa mescla, né? A tendência ainda é permanecer em home office, mas a gente ainda vê muito, a gente também está vendo muito essa questão de fazer nessa troca de você trabalhar alguns dias na semana no escritório, outros dias você pode trabalhar de casa, né? E aí talvez até entre um pouco mais de empecilho, porque como a gente pode garantir a produtividade dessa pessoa que está fazendo trabalho no escritório alguns dias e outros dias em casa, né? Como é que ele pode continuar trabalhando com qualidade, mesmo nesse ritmo, né? Por assim dizer. É, Obviamente, pensando nisso também, a questão de consumo de banda, a gente tem que pensar, né? Como que vai ser o uso da internet aí dessa pessoa, né? Como é que o ambiente vai consumir internet? Eu não digo somente para estruturar só voltado para o trabalho, porque se a gente fosse pensar dessa forma, qualquer plano de internet hoje funcionaria super bem, qualquer equipamento mais básico aí que garanta uma boa conexão à internet vai funcionar bem, porque hoje em dia, dificilmente, né, a não ser que seja um profissional muito específico da área, a maioria dos trabalhos remotos, por assim dizer, eles permitem que desde que você tenha uma conexão boa, né, acima de uns 10 mega pelo menos, que acho que hoje é o padrão que você encontra aí, né, nos provedores de internet, atenderia até que bem grande parte da população, né?
mas a gente sabe que essa mesma internet da casa não vai ser focada somente em trabalho, né? Então, a gente também tem que pensar num contexto geral, né? Beleza, o foco é trabalho, né? Então, a gente tem aquele perfil de usuário, né? Que vai, sim, só trabalhar enviando e recebendo e-mails, acessando alguns sites, né? Mas também tem aquele perfil de pessoa, né, de profissional que vai fazer downloads pesados, né? Pode ser, por exemplo, um editor de vídeos, né? Um arquiteto, um engenheiro que trabalha com arquivos pesados, né? E principalmente pensando que você está em home office, você não tem acesso ao servidor né, da empresa, muitas vezes, ou às vezes tem, mas é o acesso remoto, né? Por VPN, que a gente fala. Então, como é que ele vai buscar arquivos que estão lá salvos no servidor dele, lá na empresa, né? Ou enviar arquivos para lá para garantir a segurança, né, que os dados estão devidamente salvos em algum lugar onde ele consiga resgatar e por aí vai, né? Então, isso tudo vai impactar também no estudo de consumo de banda. Lógico, não precisa fazer cálculos mirabolantes aqui, né? A ideia é vocês pensarem também que existem essas necessidades, né? Então, existem equipamentos voltados para isso, existem tecnologias que vão melhorar ou não, né, a experiência como um todo, tá? E aí também a gente tem que definir o tipo de conexão onde a pessoa vai trabalhar, como que ela vai trabalhar, se é uma conexão cabeada, se é somente via Wi-Fi, ou se vai trabalhar intermitente, né? Se você vai trabalhar com um cabo, ou às vezes ele começa trabalhando no escritório, mas aí ele quer ter mobilidade para trabalhar, sei lá, na sala, na varanda, às vezes, enfim, né? Às vezes ele quer mudar de áreas, o home office permite isso, né? Então isso é ótimo também. Então, podemos trabalhar da forma híbrida, por assim dizer, né? Trabalha cabeado em alguns momentos, outros momentos pode ser via Wi-Fi, né? Então, como é que a gente pode pensar em um equipamento que possa trabalhar dessa forma, né? Como é que a gente pode ver alguma tecnologia que vá atender esses perfis, por assim dizer, né? De conexão. E, óbvio, né? O último, mas não menos importante, é a questão de segurança, né? A gente, como eu falei lá no começo e volto a falar, a questão de garantir que a gente tenha tudo, né, conectado na internet, porque a gente vive conectado, essa é a verdade, é a tendência, né, de continuar conectado cada vez mais na nossa vida, passa um pouco mais, né, a estar presente no âmbito virtual da coisa. Então, como que a gente pode garantir que a segurança dos nossos dados também está, né, sendo garantida, que está protegida de fato, né, conforme o que a gente precisa para evitar não somente a privacidade dos nossos dados pessoais, mas no âmbito profissional, dependendo até alguns ramos têm maior prioridade nessa questão, né, no âmbito profissional, obviamente, né. Então, como é que a gente pode garantir também que os dados corporativos não vazem, né? Dados sensíveis, por assim dizer, não vazem na internet, né, sendo que a gente está trabalhando num ambiente que não está, entre aspas, né, sendo monitorado pela área de TI lá da empresa, porque eu estou em casa, né, então o cara de TI não tem acesso à minha rede local, né, da minha casa. É praticamente inviável, né, fazer esse gerenciamento. Então, como a gente pode garantir também que a proteção dos dados esteja adequada, né? Então, são alguns pontos que a gente precisa pensar na hora de olhar para a estrutura do home office, né, na parte tecnológica, de fato, né? Então, olha só quantos pontos a gente tem só para começar a falar desse assunto, né? E óbvio, isso tudo vocês podem perceber que está tudo envolvido na internet, como eu falei, né? Então, tudo a gente está falando aqui da internet, tudo que a gente está falando está conectado, né? A gente precisa de dados, a gente precisa fazer transferência de dados. Hoje, basicamente, o mundo vive disso, né? Então, como a gente pode escolher aí a melhor opção para o usuário, né? Para o nosso cliente, aí qual que vai ser a melhor opção aí para estruturar um bom home office aí com uma boa internet, né? Que vá atender perfeitamente aí ao que o cliente precisa, né? Que o usuário vai precisar lá no seu home office. Então, olhando, né, para o slide anterior, a gente já tem então as perguntas a serem feitas, né? Então, qual que vai ser a estrutura, o que a gente vai precisar, e a partir do que a gente vai precisar, a gente tem que pensar como você vai utilizar, né? Quais são os horários, você vai ter algum consumo de banda além do trabalho, se o trabalho consome bastante banda ou não, o que você faz, né, fora do horário de trabalho, e afins, né? E como que é o método de conexão que você tem preferência. E aí a gente vem e olha para
pro lado da internet da coisa, né? Então, a partir dessas respostas, vocês vão pensar, bom, então beleza, agora que eu sei né, quais são os hábitos, por assim dizer, do home office aí, né, do meu cliente, vamos lá para a internet, vamos fazer a internet funcionar, né? Então, eu preciso de um roteador, né? Hoje, se eu for principalmente via Wi-Fi, eu preciso de um roteador bom, né? Então, aí a gente entra na questão de velocidade, né? Qual que é a velocidade esperada, qual que é a velocidade contratada pelo provedor de internet, qual que é a velocidade que ele espera ter via Wi-Fi, via cabeada, né? Qual que é o padrão de internet que eu devo oferecer para o meu cliente, caso vocês não estejam ainda bem inteirados, né? Existem versões de Wi-Fi que a gente chama, são padrões diferentes. Possivelmente vocês já devem ter notado, mas não deram atenção, porque todo dispositivo que se conecta à internet via Wi-Fi tem essas informações, né? Vocês devem ter visto lá antena Wi-Fi, aí tem lá uns números estranhos que se chama lá 802.11, aí depois tem uma sopa de letrinhas P, G, N, A, C. Agora a gente começa a ver a X também, né? E meu Deus, o que são essas letras, né? Para quem não conhece muito bem, essas letras elas vão indicar padrões de internet, tá? Hoje, o que a gente vê mais presente nos dispositivos, né? São dispositivos com antenas. Os antigos, né, que a gente chama, que é o padrão mais básico hoje, que é universal, por assim dizer, são os modelos com placa compatível com o padrão N. Tá? Então, vocês vão ver, no mínimo, lá 802.11N. Tá? O que significa esse N? Esse N significa que é a quarta geração de Wi-Fi. Tá? Não precisa decorar tudo isso, mas vocês precisam entender só para saber a compatibilidade com dispositivos. O que essa quarta geração de Wi-Fi vai falar para mim, né? O que isso vai indicar para mim? Limitações tecnológicas, obviamente. Então, quarta geração de Wi-Fi, basicamente, ela faz com que os dispositivos se conectem somente na frequência que a gente conhece como 2.4 GHz, tá? Que é o Wi-Fi básico, por assim dizer, né? Compatível com todos os dispositivos que se conectam na internet, e aí a gente tem alguma limitação mais voltada para a velocidade alcançada, né? Então, roteadores mais básicos aí que vocês veem mais acessíveis, sempre vem nesse padrão N. Geralmente, o que vocês encontram muito no mercado é o padrão que a gente chama de N300, ou seja, é um equipamento que está lá compatível com essa quarta geração de Wi-Fi, né? A letrinha N, lembra lá, e que pode atingir velocidades via Wi-Fi de transferência de dados, tá? De até 300 megabits por segundo. Então, esses 300 aqui significa exatamente a velocidade máxima alcançada para transferência de dados. Tá? Por que eu estou falando transferência de dados e não navegação na internet? Porque isso vai depender de vários fatores. Tá? Então, não quer dizer que este roteador especificamente ele está preparado para, né, operar e me oferecer uma internet de 300 megabits por segundo. Tá? Muito pelo contrário. Isso significa que o roteador, como um todo, né, ele tem capacidade máxima para oferecer essa velocidade. Então, quando a gente fala essa velocidade máxima, eu estou falando, tenho vários, digamos, eu tenho um computador, um smartphone, um tablet, um notebook, tudo conectado via Wi-Fi. Então, esses 300 megabits por segundo, obviamente, eles vão ser divididos, né, entre todos os dispositivos, por assim dizer. Então, costuma ser um padrão aí que a gente indica bastante para quem tem planos de até uns 50, 70 mega, mais ou menos, de internet, tá? Porque a gente sabe que são vários dispositivos conectados, não é somente um computador, não é somente um smartphone e acabou, né? Então, essa velocidade não se traduz necessariamente em velocidade de internet. Okay? Na sequência, a gente vê também outros equipamentos um pouquinho mais caros, por assim dizer, tá? Mas ainda acessíveis, dependendo do modelo, no padrão AC. O que é esse AC? O AC é a quinta geração de Wi-Fi. A quinta geração de Wi-Fi, basicamente, é o Wi-Fi que a gente chama de dual band. Então, algumas pessoas vão procurar por um roteador dual band, por assim dizer. Então, é um roteador que o cliente está buscando aí, que é um roteador AC. Tá? E aí o que é mais comum a gente encontrar, de fato, é o AC1200. Tá? A gente encontra algumas outras versões, AC750, AC1000, AC1200, 1300, enfim, a gente tem várias opções aqui. A grande vantagem, né, a grande melhoria, por assim dizer, entre a quarta geração, que é o padrão N, para a quinta geração, que é o padrão AC, é na questão de velocidade, porque eu tenho duas bandas, né, eu tenho duas frequências para trabalhar. Eu tenho a frequência que já existia antes, que é o 2.4 GHz, e a frequência nova, que é a 5 GHz. Nova entre aspas, tá? Mas é a frequência que a gente também trabalha hoje, que é a 5 GHz. Qual que é a diferença entre essas duas?
Enquanto a de 2.4 GHz, ela me garante maior alcance, tá? Com um desempenho médio, né? Então, podendo chegar até uns 100, 200 MB, dependendo do equipamento, né? A frequência de 5 GHz me garante maior velocidade. Porém, como são ondas, né, que elas são mais largas, por assim dizer, então elas são mais suscetíveis a tudo que está no ambiente, tá? Então, o alcance dele acaba sendo um pouquinho reduzido, né? A custa de você ter maior velocidade, porque ele tem uma largura maior na onda, tá? O que isso vai traduzir para mim? Eu tenho mais velocidade, porém o alcance da rede de 5 GHz já não vai ser tão bom quanto o de 2.4 GHz. Tá? É normal isso, não é um problema de uma fabricante específica, de algum modelo específico. Tá? É normal da tecnologia de fato. Tá bom? Então não se alarmem, não precisa se preocupar com nada. Lógico, ele vai te dar um bom alcance, sim, né? Mas não será tão bom quanto o de 2.4 GHz, que são ondas menores, né? Alcançam mais distância, mas com limitação na velocidade. Tá? Então, o ideal hoje que a gente vê mais, né? A maior busca hoje são por equipamentos, no mínimo, esse padrão AC, tá? Que são os dual band, justamente porque são equipamentos mais parrudos, por assim dizer, né? Então, são equipamentos que a gente já indica para quem tem planos acima de 100, 200, 300 mega de internet, aí podendo chegar até uns 600 mais ou menos, né? Então, também, né, só voltando aqui ao tópico, vale a gente pensar de fato, né, qual que é a necessidade ali, velocidade de internet, consumo de banda e por aí vai. E a gente entra no outro ponto, que já estava falando até um pouquinho, né, que é a área de cobertura. Então, qual que é a área de cobertura? Quantos metros quadrados eu vou precisar ter de cobertura da rede Wi-Fi? Vai ser na casa toda? Não vai ser? O resto da casa onde não vai precisar tanto de Wi-Fi precisa de cabeado? Não precisa? Né? Quantos cômodos precisam ter cobertura Wi-Fi? Dependendo do local, a gente vai precisar de um repetidor para replicar o sinal, né, para aumentar o alcance da rede Wi-Fi, e assim, e por aí vai. Né? Então, a gente tem que pensar toda essa parte de estrutura também, né, na hora de olhar para a parte de conectividade. Né? Então, basicamente, aqui, como o próprio subtítulo diz, né, o roteador é o rei, é o cara que vai garantir que tudo vá funcionar. Né? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, de fato, porque a gente sabe, vocês melhor do que eu sabem, que eu diria que até 75% do caso, para mais, né? Um roteador só não funciona, não garante 100% de cobertura. Né? Então, hoje, eu acredito que o maior problema na internet já não é mais velocidade, e sim alcance, né? A área de cobertura da rede Wi-Fi. Então, em muitos cenários, a gente pode sim buscar repetidores de sinal que eles vão replicar esse sinal, eles vão aumentar o alcance da rede, né? Para garantir que pontos lá, que a gente chama de áreas de sombra, né, as áreas mortas, por assim dizer, onde não tinha conexão Wi-Fi, eles comecem a ter. Né? Então, a gente pode repetir o sinal através desses dispositivos que replicam, né, o sinal do roteador para um ambiente mais longe, né, mais afastado, para garantir aí 100% de sinal. Né? Então, principalmente pensando nesse cenário de home office, às vezes a pessoa ela faz muitas videoconferências, né? Tem aquelas pessoas que fazem chamadas de voz ou até mesmo de vídeo, mas são pessoas inquietas, por assim dizer, ficam andando por toda a casa, né? Afins, ou às vezes ela precisa esticar um pouco as pernas, vai para o quarto, vai para a cozinha, mas precisa estar sempre conectado, porque está numa reunião, enfim, né? Vários cenários que a gente pode imaginar. Ele precisa estar 100% do tempo aí conectado, né? Precisa ter conexão em toda a casa, porque senão não funciona. Né? Então, também temos que pensar nesses pontos, né? E aí entra outra parte, que são os recursos que ele vai precisar, né? Aqui entra uma parte um pouquinho mais técnica, por assim dizer, tá? Mas que eu vou tentar traduzir de uma forma muito mais simples para vocês entenderem, tá? Geralmente, a maioria desses roteadores, eles já vem simplificado para vocês, tá? Se tem ou não tem. Mas existem alguns recursos que podem, sim, ajudar a melhorar, né, a experiência que o cliente terá, né, o usuário terá com a internet, né? Para trabalho, para vídeos, para jogar depois do trabalho, enfim, né? Como o Mumimo. Tá? O Mimo, basicamente, a tradução está aqui do lado, inclusive, significa multi-user com multi-input, multi-output. O que significa isso? Né? É uma tecnologia que permite que o roteador consiga conversar com vários usuários ao mesmo tempo, que estão conectados no roteador, tá? Enviando e recebendo várias informações ao mesmo tempo. Então, vários uploads e vários downloads, por assim dizer, né?
que vão conversar com o roteador e do roteador para os dispositivos conectados. Então, roteadores que possuem essa funcionalidade chamada de MU-MIMO já são mais potentes, por assim dizer, do que roteadores que não têm essa tecnologia. Né? Ou seja, se eu estou num ambiente de home office e eu preciso ter vários dispositivos conectados, se eu tiver essa tecnologia, basicamente isso vai traduzir para mim no quê? Que eu vou ter maior capacidade, ou seja, eu vou ter mais resposta da internet, né, em vários dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, eu não vou ter travamentos, não vou ter lentidão, não vou ter problemas de conexão como um todo em todos os meus dispositivos que estão conectados. Né? Então, enquanto eu estou fazendo uma videochamada aqui no Skype, por exemplo, pelo celular, eu estou trabalhando aqui, recebendo e-mails e enviando arquivos pelo computador e por aí vai. Né? É um cenário onde a gente precisaria dessa função chamada de MU-MIMO. Tá? Uma outra função que a gente busca bastante é o QoS, ou Quality of Service. Tá? Quality of Service, basicamente, em tradução livre, significa qualidade de serviço, ou seja, né, se o roteador possui essa funcionalidade de configurar o QoS, né, como algumas pessoas buscam, isso vai garantir que eu priorize as comunicações de dispositivos específicos. Tá? Então, por exemplo, né, em horário de trabalho, eu quero que todo o controle de banda ele foque, né, o máximo de desempenho possível no meu computador de trabalho. Né? Porque aí o resto eles vão consumir, eles vão continuar conectados na internet, mas não vão consumir tanto assim. Ou seja, eu vou pegar, digamos, uma boa porcentagem da velocidade de internet, né, de prioridade dentro da fila de espera entre a conversa do roteador com os dispositivos conectados, né, ele vai dar prioridade, é como se fosse uma fila de espera de fato, só que prioritária para aquele dispositivo que estou direcionando através dessa função chamada QoS. Então, dentro do roteador, eu posso configurar, né, para dar essa priorização. Muitas pessoas hoje buscam justamente porque sabem que eles precisam ter essa priorização, né, porque home office, né, uma coisa que é fato, que a gente percebe muito, vocês mais do que eu, provavelmente, é justamente que a maioria das casas são famílias, né? Então, não tem somente o computador da pessoa que está trabalhando, que está buscando, né, inserir o home office lá, né, de qualidade na casa, que vai trabalhar conectado. Todo mundo vai estar conectado. Filho com aula online, ou vendo algum vídeo, né, fazendo consumo de algum jogo online, enfim, e por aí vai. Então, como a gente pode focar, né, priorizar o máximo de consumo de banda para um dispositivo, que é o dispositivo de trabalho, por exemplo, né, versus frente aos outros, né, através dessa função chamada de QoS. Tá? E lógico, a gente também tem que pensar em praticidade, né, como é que o usuário ele conseguirá fazer todo o gerenciamento, né, dos dispositivos de forma rápida e prática, porque a gente sabe que poucas pessoas têm conhecimento bom o suficiente para acessar o roteador, saber onde vai configurar algumas coisinhas, né? Se tiver na palma da mão é muito mais fácil, né? Então, buscar por soluções que tenham aplicativos de gerenciamento, né, para configurar, para fazer gerenciamento como um todo, ajustes finos e por aí vai, tudo no smartphone, né? Então, tudo isso pode facilitar na hora de você escolher também, ajudar a escolher aí a melhor solução para o seu cliente. Né? Então, é bem importante a gente também pensar nesses pontos aí quando a gente está pensando na conectividade home office. Okay? E aí, uma outra opção que a gente olha bastante é a questão do Wi-Fi Mesh. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Wi-Fi Mesh. O Wi-Fi Mesh hoje é uma tecnologia que até que está crescendo bastante no mercado. Né? Caso vocês ainda não tenham conhecido, basicamente o Wi-Fi Mesh é uma solução que vai juntar roteador com repetidor de sinal, porém de forma otimizada. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar uma malha, né? Mesh em tradução livre é malha, tá? Então eu vou ganhar uma malha de rede Wi-Fi que vai cobrir toda a minha casa, né? Mas um pouquinho diferente da função de repetidor de sinal, né? Que costuma funcionar como? O repetidor vai se conectar, você vai direcionar para o repetidor aonde ele tem que se conectar, então ele vai conectar na rede Wi-Fi do meu roteador, e de lá ele vai replicar uma nova rede Wi-Fi, ou seja, vai gerar um novo nome de rede Wi-Fi. Né? Então é por isso que é muito comum vocês verem lá, digamos, a Wi-Fi do Guilherme, e aí no repetidor vai estar lá, Wi-Fi do Guilherme EXT, por exemplo, tá? Ou 2, enfim. É muito comum a gente ver esse adicional aí no final do nome da rede Wi-Fi, né, que significa que o repetidor está replicando o sinal do meu roteador. Agora, com a solução Wi-Fi Mesh, já é diferente. Eu consigo fazer o quê?
fazer com que vários pontos que vão ser roteador e repetidores de sinal, né, todos eles configurados, compatíveis com essa funcionalidade chamada de mesh, né, e basicamente eles vão, o foco principal é justamente você criar uma única rede Wi-Fi, ou seja, vai estar lá, Wi-Fi do Guilherme em toda a minha casa. Né? Então, qual que é a grande vantagem aqui? Eu estou andando de um cômodo para outro, fazendo uma videochamada, né, ou enfim, fazendo download pesado, qualquer coisa que seja, eu consigo permanecer conectado 100% do tempo, coisa que com o repetidor de sinal, infelizmente, não acontece, né? Eu preciso, basicamente, nesse cenário de repetidor de sinal, basicamente, eu preciso fazer o quê? Sair totalmente do alcance da rede Wi-Fi do meu roteador para me conectar na nova rede, ou então fazer isso manualmente, tá? Então, para muitas pessoas, acaba não sendo uma solução prática, né? Então, por isso a gente tem essa função de Wi-Fi Mesh, que permite esse pulo, entre aspas, automático, né? Então, o próprio sistema, ele é inteligente, ele conversa entre si, criando essa malha justamente que permite que ele seja otimizado, né? Então, ele tem algumas funcionalidades bem interessantes, que vai ser a questão de autoconfiguração, então eu não preciso ficar ensinando cada ponto que eu for adicionar aqui que ele tem que fazer, né? Eu só configuro ele, mando ele conectar na rede Wi-Fi do meu ponto mesh principal, e de lá ele vai se autoconfigurar, ele já estará preparado para que eu só chegue no pontinho lá onde eu preciso ter o sinal sendo estendido, né? Conecto na tomada, ligo ele e está funcionando já. Né? Não preciso fazer nenhum tipo de configuração adicional. E além disso, ele também faz a auto-otimização de rotas, por assim dizer, ou seja, o meu próprio sistema vai identificar qual ponto deve conversar com qual ponto para fazer essa troca, né? Quando eu estou andando de um cômodo para outro, como é que ele vai garantir que eu esteja 100% do tempo conectado, sem precisar ficar caindo, né? Ficar desconectando, ficar trocando de rede, afins, né? Então, o Wi-Fi Mesh ele é uma rede inteligente, né, e que me garante o máximo de desempenho também, ok? Então, eu tenho uma rede mesh de alta qualidade, uma rede Wi-Fi de alta qualidade, única em toda a minha casa, sendo distribuída de forma uniforme através de vários pontos, roteador e repetidores, que são compatíveis com essa funcionalidade, né? Então, existe essa praticidade. Então, vou até usar esse cenário aqui de exemplo, né, como vocês podem ver. Qual que é a grande vantagem aqui, né? Digamos que, vamos pegar nesse cenário aqui, eu tenho esse roteador, certo? Que, obviamente, pensando, né, de forma bem prática mesmo, o alcance dele provavelmente vai chegar até o segundo andar e até essa parte da escadaria, tá? Não vai passar muito daqui, não. Então, a partir daqui, o sinal começa a ser muito fraco, né, o que vai me trazer lentidão, vai me trazer uma experiência de internet muito lenta, que vai me atrapalhar bastante na experiência. Né? Então, os jogos que estão acontecendo aqui, o trabalho aqui no meu escritório, por exemplo, já não vai estar ok, né? O streaming de vídeo também não vai estar muito ok. Então, se eu colocar repetidores nesses pontos aqui, o sinal vai aumentar, só que cada repetidor desse vai criar uma rede Wi-Fi nova para mim, certo? Então, eu não quero isso, eu quero uma rede única para toda a minha casa, porque se eu tiver no meu celular aqui fazendo uma videochamada e eu precisar subir para o escritório, eu não quero ficar trocando de rede, porque senão eu vou cair da rede de videochamada, às vezes eu posso perder uma informação importante, né? E eu não quero isso. Então, com a rede mesh, eu vou conectar esses dispositivos, eles vão se comunicar e criar uma única rede, né? Como eu já falei para vocês. E aí eu posso sair deste ponto aqui que está do lado do roteador e subir para o meu escritório e continuar conectado, fazendo o que eu precisava até chegar no escritório e pegar o que eu precisava para enviar os arquivos, seja lá o que for, né? E mesma coisa, putz, eu preciso sair de casa, preciso ir lá no carro, pegar alguma coisa que esqueci, ou preciso sair, mas eu preciso, até lá dá tempo de eu conversar com alguém ainda, né? Fazer videochamada, enfim, enviar algum arquivo, né? Mesma coisa. Então, eu vou estar 100% do tempo conectado em toda a minha casa. E todos os meus dispositivos vão responder de forma ágil, né? De forma hábil também, para garantir que eu tenha uma boa resposta, né? Então, espalhar de forma bem uniforme, né, esses repetidores mesh, por assim dizer, né, é uma ótima solução para garantir que você tenha máximo de desempenho e máximo de cobertura em toda a casa através da solução do Wi-Fi Mesh. Né? Então, isso aqui vai garantir que eu tenha toda a minha casa 100% do tempo conectada e coberta, né, pela minha rede Wi-Fi, que vai garantir que eu esteja sempre conectado. Então, essa é uma ótima funcionalidade, né, que vai garantir aí que as pessoas consigam ter o conforto que elas querem ter, né, ao trabalhar de forma remota aí em casa, tá bom? E lógico, além disso, né, o que a gente vê muito é a questão de automação residencial, né? Então, a gente não pode deixar de falar
da questão de compatibilidade, né, com assistentes de voz. Hoje, muitas soluções já são compatíveis, né, e dentre essas soluções, a gente também vê muitos roteadores que já começam a conversar com as assistentes de voz, né. Então, isso é importante também, porque me dá ainda mais comodidade, né, pensar que eu posso comandar toda a minha casa por voz, então eu não preciso ficar pensando: "Putz, eu preciso acessar a câmera, né, então vamos lá, eu preciso pegar o meu smartphone, abrir o aplicativo e acessar". Não, se eu tiver só uma assistente como o assistente Google ou Alexa, eu dou o comando, por exemplo: "Ah, ok, Google, me mostre a câmera da parte da frente da minha casa", né, por exemplo. Ela já vai abrir o aplicativo no meu smartphone, eu não preciso nem tocar nele, é só falar aqui, o meu smartphone já está do lado, eu posso olhar aqui de relance e continuar trabalhando, né. Ou então eu preciso fazer um diagnóstico da rede, né, às vezes eu tenho uma visita, uma reunião com alguém aí que está visitando em casa, enfim, ou amigos mesmo, enfim, né, vários cenários que a gente pode trabalhar aí com a internet, obviamente. E ao invés de eu ficar perdendo perdendo entre aspas, né, muito entre aspas, perdendo tempo, né, para habilitar uma rede de convidados, né, ter que ir lá nas configurações do roteador manualmente ou pelo aplicativo mesmo e fazer, eu posso dar o comando: "Ah, Alexa, habilita a rede de convidados", por exemplo, né. Então são alguns comandos que são mais práticos, isso de pensando só no controle da rede como um todo, né, mas você pode ter isso para câmeras, para esses dispositivos aí, né, que são IoT, por assim dizer, e até mesmo para receber feedback de todos esses dispositivos, né, através das assistentes, né, através da automação residencial que são baseadas nessas 2 assistentes. Então, também é uma ótima forma aí de buscar uma solução para atender, né, as demandas dos seus clientes, ok? Então assistentes também são algo que a gente tem que pensar na hora de oferecer uma solução completa, perfeito? E aí, falando um pouquinho de presente focado no futuro, olhando lá para frente um pouquinho, né, bem próximo, mas um pouquinho para frente, dependendo da tecnologia, nós temos 2 coisas novas para a gente falar, que é o Wi-Fi de sexta geração, tá, que vocês vão encontrar como Wi-Fi 6 ou Wi-Fi AX, né, e também o futuro da internet móvel, que é o 5G. Provavelmente vocês já devem ter lido alguma coisa, né, sobre, caso não, daqui a pouco a gente vai começar a ver mais e mais informações sobre internet móvel, que é o 5G, né. Então é bom vocês ficarem antenados, é bom vocês ficarem de olho aí, porque tem muita coisa legal para chegar aí quando a gente fala dessas 2 novas tecnologias. E aí só, né, obviamente, não vou deixar vocês aqui, perdidos, né, soltos aí para buscar alguma coisa, né. O que é legal de falar do Wi-Fi 6, né? O que a gente vai ter de novidade com o Wi-Fi 6, que já tem, na verdade, né? Já existem equipamentos compatíveis com a sexta geração, que é o Wi-Fi 6 ou Wi-Fi AX, tá? Eh, Primeiro de tudo, obviamente, ganho em desempenho, tá? Então, toda nova geração que chega de Wi-Fi, o que a gente mais espera, obviamente, é a questão de ganho no desempenho. Então, o Wi-Fi 6, ele pode chegar a oferecer um ganho de até 38%, né, quando comparado com o Wi-Fi de quinta geração, que é o AC, né. Podendo atingir, então, na sexta geração de Wi-Fi, com os roteadores AX, a gente pode chegar à velocidade de até 1.5 gigabit por segundo, ou seja, 1.500 megabits por segundo de transferência de dados. É muita coisa, né. Então, quase 40% mais capacidade aí de velocidade e desempenho quando a gente compara com roteadores padrões hoje, que é o AC. Tá. Então, para quem precisa de tarefas com alta velocidade, aí poder acessar a internet, né, e baixar os seus arquivos, enviar os seus arquivos e tudo mais, tudo isso em altíssima velocidade, né, o AX pode ser uma boa oferta para essa pessoa, né. Então o AX vai oferecer aí uma experiência ideal para quem faz muito streaming em 4K, faz muitas videoconferências, downloads pesados, né, às vezes no tempo livre vai jogar alguma coisa online, vai assistir algum filme, né. Então é uma ótima opção aí, né, uma solução que a gente tem que ficar de olho. Além disso, obviamente, ele é mais econômico, tá. Então, pensando nesse cenário home office também, ele vai economizar mais energia, tá, graças a uma tecnologia chamada Target Wake Time, que é o TWT, como a gente chama, né. Basicamente esse Target Wake Time, ele permite que eu consiga fazer o quê? O roteador, ele é inteligente o suficiente para ele chegar e conversar com o meu celular, por exemplo, tô falando do celular, porque acho que é o exemplo mais fácil, né. E aí, ao invés do meu celular ficar 100% do tempo conectado, ficar, né, porque hoje funciona assim, o roteador ele está conectado com o celular, e o celular fica falando assim: "Roteador, tem algo para mim?
tem algo para enviar, tem algo para receber, ele fica conversando toda hora com o roteador. Então é como se fosse aquela famosa brincadeira, né, da criança no carro, quando está na viagem, fica lá, já chegamos, já chegamos, já chegamos. É basicamente isso, só que num roteador, né, e celular. E o TWT, então, basicamente, ele vai fazer o quê? Ó? Celular do Guilherme, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou te avisar quando a internet precisar de alguma coisa, quando eu precisar enviar alguma coisa para você ou você precisar me enviar alguma coisa, né? Então eu tenho essa conversa presente aí através dessa função chamada de Target Wake Time, né? Ou seja, isso vai garantir que a antena Wi-Fi do meu celular ela esteja em stand-by, mas não consumindo a internet, não consumindo bateria, principalmente, né, se forçando a ficar funcionando 100% do tempo, né? Então, o próprio roteador ele vai programar momentos específicos onde ele vai enviar esses pacotes ou receber esses pacotes aí dos dispositivos conectados, tá? Então, obviamente, isso reduz o consumo de energia como um todo, tá? Uma outra novidade da sexta geração de Wi-Fi é a capacidade, né? Então, ele pode conectar mais dispositivos de forma simultânea, né? Podendo chegar aí até 128 dispositivos conectados de forma simultânea e tendo resposta de forma ágil, né? Então, para aqueles ambientes onde a gente tem muito dispositivo conectado, a gente tem toda uma automação da casa também, né? Não somente para trabalho, mas para toda a casa, conforto, segurança e tudo mais, a gente precisa ter um roteador que é compatível, né, que tem alta capacidade para garantir essa conversa aí e que não haja a lentidão, atraso nessas trocas de informação para a gente não perder nenhum tipo de informação, né? Então, a sexta geração de Wi-Fi garante isso para mim. E não somente isso, mas existe uma outra tecnologia que não está detalhada aqui, mas ela é bem interessante, chamada coloração BSS. O que essa coloração BSS faz para mim? Basicamente, ele vai colorir, né, ele vai codificar a minha rede Wi-Fi do roteador com uma cor, né? Então, principalmente pensando que, bom, acho que todo mundo sabe, né? Se você pegar o seu celular hoje e abrir a antena do Wi-Fi, receptor Wi-Fi do seu celular, você não vai achar somente a rede Wi-Fi do seu roteador, você vai achar de várias pessoas, do seu vizinho, né, da frente, do lado, de trás, enfim, você vai achar várias redes Wi-Fi, né? Ou seja, são várias redes Wi-Fi, são vários sinais de internet que estão se cruzando aonde você está. Imagina que isso fosse, sei lá, uma conversa que você está tendo com o seu amigo no centro da cidade, com um monte de pessoas andando ao redor. Você precisa filtrar, né, da onde você está buscando a informação para você prestar atenção no que você está falando com o seu amigo. Então é a mesma ideia, né? Então, através do Wi-Fi de sexta geração, de roteadores da sexta geração de Wi-Fi, é possível, né, com essa funcionalidade chamada de coloração BSS, fazer com que o roteador ele vá filtrar todos esses ruídos, né? Então ele vai colorir, ele vai codificar a rede Wi-Fi dele e todo o dispositivo que vai se conectar nesse roteador, eles vão entrar nessa codificação, ele vai entrar nessa cor, né? Então basicamente eles vão direcionar a conversa entre o roteador e o dispositivo através dessa cor. Por isso que a gente chama de BSS Coloring, né? De coloração BSS. Então, eu vou ter, digamos lá, eu tenho o sinal da minha casa, que é o do meu roteador AX, digamos que ele vai selecionar a cor vermelha, né, a codificação vermelha. O do vizinho vai usar a cor verde, né, o do outro vizinho vai com a cor azul, né. Então, o meu celular vai saber para onde ele tem que direcionar a conversa, né, para o roteador. Então, isso também otimiza a experiência, né, a velocidade e o tempo de resposta que eu vou ter entre celular e roteador, entre notebook e roteador e por aí vai. Tá? Então, é uma outra vantagem que a gente também tem na sexta geração de Wi-Fi. E, óbvio, né, voltando novamente no âmbito de segurança, a sexta geração de Wi-Fi ela vem com uma nova versão de criptografia de dados, né, de chaves que vão proteger ainda mais os dados, né, da comunicação via Wi-Fi entre o seu dispositivo e o roteador, o que vai passar mais camadas de segurança para garantir que você esteja ainda mais protegido, né, quando comparado com versões anteriores. Ah, Guilherme, isso quer dizer que roteadores padrão N e padrão AC não são mais seguros? Não, muito pelo contrário. Eles continuam sendo seguros, né, os protocolos utilizados neles são seguros, sim, são confiáveis, mas na sexta geração, né, a gente vai ter mais confiança ainda, né? A gente vai ter mais proteção, mais camadas de segurança aí para garantir que os meus dados ainda estejam ainda mais protegidos, porque quando a gente fala de dados na internet, nunca é demais, né, se prevenir, ok? Então,
essas são algumas vantagens do Wi-Fi 6 aí de sexta geração, Wi-Fi AX, que a gente já vê alguns produtos aí disponíveis no mercado, tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha aí, se é um cliente de vocês aí que está buscando uma solução, né, com maior qualidade de rede, né, alguém mais antenado aí, que quer as melhores experiências, é interessante pensar aí nas soluções de Wi-Fi de sexta geração, ok? E o 5G, né, isso aqui já olhando mais para frente lá, né, o que é interessante a gente pensar aqui no 5G? O 5G é algo que está para chegar, a gente sabe que ainda não está presente no Brasil, mas está para chegar, mas vale alguns detalhes bem importantes, né? A internet móvel 5G, ela vai mudar muito, ela vai revolucionar a forma como a indústria trabalha como um todo, né? Por quê? Porque eu vou garantir que eu tenha uma internet de alto desempenho, altíssimo desempenho, para ser mais específico, né? Podendo chegar até 20 vezes mais rápido e mais potente do que o 4G, que já existe hoje, né? E garantir aí velocidades como se fosse uma internet cabeada em todos os momentos da minha vida, né? Em qualquer lugar que eu estiver, mas principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, que a gente sabe que é muito difícil o provedor de internet chegar com uma internet de alta qualidade, de fibra ótica, porque é muito custoso muitas vezes, né? O 5G ele vai garantir que a gente consiga oferecer esse tipo de conexão a longas distâncias, né? Então, regiões suburbanas, regiões rurais, que a gente sabe que também existem pessoas que vão trabalhar em home office, né? Então, ou que já estão trabalhando, mas precisam ter algo com maior qualidade, né? O 5G ele vai garantir que essas pessoas também tenham uma boa qualidade aí para trabalhar com a internet, né? Então, o 5G ele vai meio que democratizar, por assim dizer, a internet para todas as pessoas, né? Então, é uma internet que vai oferecer altíssimo desempenho. Eu posso trabalhar na minha casa, né, digamos, afastada lá do grande centro urbano, estou no interior, né, às vezes eu tenho uma casa de campo, eu quero descansar um pouquinho, mas eu preciso permanecer conectado, né, 5G vai permitir isso para mim. Ou até mesmo eu estou na rua, né, e o meu cliente precisou daquele vídeo que está em 4K lá, de 1 hora, que obviamente vai pesar muito, né? Se eu fosse consumir banda de dados mesmo do meu celular, eu só ia mandar para ele amanhã, então era mais fácil eu mandar para ele quando chegasse em casa, que ia ser mais rápido, né? Por exemplo, já com 5G já seria o contrário, né? Para vocês terem uma ideia, imagina que o 5G ele tem a capacidade para poder fazer o download de um filme em alta resolução, né, de 3 a 4 horas mais ou menos de duração, em 10 segundos, em aproximadamente 10 segundos, um pouquinho mais, né, de 10 segundos aí, mesmo estando fora de casa, conectado na internet móvel. Então, é muita velocidade. Então, fiquem de olho no 5G, porque é um cara aí que vai revolucionar a forma como a gente trabalha hoje na internet. Perfeito? Bom, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar. Não sei se há alguma dúvida de vocês, algo que eu falei e não ficou muito claro, ou que eu não falei, vocês querem saber também. Fiquem à vontade, eu estou aqui para respondê-los, tá? E até deixo aqui meu contato caso vocês precisem de alguma informação adicional.